Graça e paz, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Que a alegria do Senhor seja sempre a sua força e que você jamais se esqueça de que a razão principal para nós existirmos é glorificar a Deus. É uma alegria, é uma satisfação sempre ter você conosco. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, é a cidade em que eu estou, no Rio Grande do Sul. Por todo o tempo nós damos glórias e graças ao Senhor. É uma satisfação, mais uma vez, dizer a você que ter a sua companhia e a sua audiência nos faz bem, traz alegria ao nosso coração e certamente glorifica ao Pai e traz crescimento para a sua vida. Já temos aprendido sobre vários temas dentro dessa série Bela aos Olhos de Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre qual tema, Cíntia? Qual é o nosso tema hoje? A disciplina da mulher de Provérbios 31. Toda essa série Bela aos Olhos de Deus é fundamentada no livro de Provérbios 31, a partir do verso 10, quando fala sobre uma mulher virtuosa. Todas nós queremos ser virtuosas, não é verdade? E eu repito para você que a palavra virtuosa na Bíblia vai sempre nos trazer a ideia de boas ações, boas virtudes. Afinal de contas, nós somos salvas para termos boas ações, para colocarmos as boas obras em ação. Então você, de fato, preste atenção sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa hora e vamos ficar aí atentas, tá bom? Vamos lá. O nosso texto base de hoje se encontra no livro de Provérbios 31, versículo 15. E nos diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 31, verso 15. É ainda noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. De acordo com Provérbios 31, 15, a mulher que é uma bênção para o seu lar, se levanta, se organiza, não se levanta a qualquer hora. Obviamente que existem as exceções, não é? As exceções daquelas que trabalham, que têm um trabalho secular, que muitas vezes fazem plantão noturno. Essas são as exceções. Mas normalmente estamos falando da regra. Essa mulher de Provérbios 31 tinha uma disciplina fenomenal, não é verdade, meninas? A gente observa o quanto que ela era dedicada. E disciplina não é uma coisa muito fácil, concorda comigo? Eu tenho certeza que muitas de vocês já tentaram várias áreas de suas vidas, mas ainda não conseguiu ir adiante porque lhes falta disciplina. E hoje então a gente vai poder aprender com ela, né? O que essa mulher fazia? Olha, percebemos já de cedo aqui que acordar cedo era algo essencial para que ela conseguisse dar conta de realizar todas as tarefas da sua lista de atividades diárias. Eu tenho certeza que a sua listinha de atividade diária também é gigante, não é? Se você fizer um playlist assim, eu costumo fazer no dia anterior uma listinha de tudo que eu preciso fazer. Então, normalmente, se nós não nos organizarmos, se não tivermos a disciplina necessária, fica bastante complicado para a gente findar o dia e dar conta de tudo que a gente precisa, né? Então nós vamos aprender aqui com essa maravilhosa mulher de Provérbios 31, que nós não sabemos o nome, mas que é um referencial bíblico para nós, né? Dentre as várias discussões referentes a esse assunto dos estudiosos, eles sempre colocam pelo menos duas linhas principais, né? Alguns acham que essa mulher era uma mulher de carne e osso, assim como eu e você, né? Uma mulher humana, real, como você é, que enfrentava as lutas dela, normalmente como você também enfrenta, que tinha grandes atividades durante o dia, assim como você também tem. E outros tantos informam que ali era um retrato de uma mulher, o alvo de Deus para a nossa vida. Bom, de uma forma ou de outra, é algo que nós devemos perseguir, que eu e você como mulher devemos sim desejar sermos uma mulher virtuosa. E isso é totalmente possível, porque a beleza da mulher virtuosa vem da pessoa bendita de Jesus Cristo. É Ele quem nos dá, através de
coisas práticas do nosso dia a dia, caráter cristão, que vai amoldando o nosso caráter de acordo com o respaldo bíblico aqui que ele nos dá e de acordo com a palavra de Deus, que é a mesma coisa, e a pessoa bendita de Cristo Jesus, certo? Então hoje a gente vai ver como era a disciplina daquela mulher. Bom, disciplina número 1 dela, levantava bem cedo. Você é uma mulher que se organiza, que levanta cedo, eu já falei anteriormente, existem exceções, tá? Mas fora isso, via de regra, se nós queremos dar conta de tudo que nós precisamos fazer, precisamos nos organizar desde a noite anterior, procurando dormir mais cedo, deixar o celular de lado, hein, meninas? Porque senão o cérebro continua ativo por muito tempo. Já ir se acalmando antes de dormir, para que você consiga levantar cedo e dar conta do recado, né? A mulher que é uma bênção para o seu lar, com certeza, levanta ainda muito bem cedinho para poder dar conta dessa lista gigante. Uma outra coisa que aquela mulher de Provérbios 31 nos ensina baseado nesse texto aqui. Um outro tipo de disciplina, disciplina número 2, né? Ela dava mantimento à família. Não gosto de cozinhar, Cíntia. Meninas, a mulher que é uma bênção no lar, ela dá mantimento à sua casa. Não de qualquer jeito, não de qualquer jeito. O pão diário da sua família é o principal motivo para ela já acordar, depois que tiver seu tempo com Deus, seu momento a sós com Deus, né? Procure reservar seu cantinho para você orar, para você ler a Bíblia. Logo após a sua higiene pessoal, faça isso. Busque ao Senhor, ao Criador do Universo primeiramente. E logo em seguida, providencie sim o alimento, o cafezinho da manhã, não qualquer tipo de café, né? Mas a alimentação adequada, nutritiva, que tenha os nutrientes responsáveis por uma boa saúde, para que não apenas você, mas todos da sua casa usufrua de uma saúde que glorifique ao nosso Deus. Afinal de contas, normalmente o marido e os filhos dependem dela para receber os alimentos que necessitam. Até mesmo hoje em dia, 3 em cada 4 pessoas no Oriente Médio vivem apenas de pão e de outros alimentos feitos de grãos. O pão era e continua a ser um dos sustentos e elementos principais de refeição naquele local. Mas a gente não quer especificar aqui a questão de qual alimento você vai fazer. A nossa dica para você que é mulher é: veja como você tem cozinhado, como você tem providenciado. Talvez você não tenha, por conta do seu trabalho secular, tempo para estar fazendo todos os dias, né? Mas você precisa analisar, observar como é que está sendo o alimento, que é responsabilidade nossa, dar esse suprimento para a nossa casa, dar mantimento à família no sentido de alimentação. Será que você tem procurado fazer uma alimentação balanceada? Será que você está cuidando da sua saúde nesse sentido? Observando quais são os alimentos que têm vitamina C, quais são os alimentos que têm ferro, quais são os alimentos que vão te ajudar em relação à vitamina D, quais são, enfim, são nosso corpo para estar bem, para glorificar a Deus, ele precisa ter um mínimo de quantidade de alimentação saudável necessária. E isso não é função do marido, isso é função nossa. Esse texto aqui já dizia que aquela mulher levantava cedo e dava, tá vendo aqui no versículo 15? Mantimento à sua casa, e depois ela dava as tarefas às suas servas, né? Ou seja, ela também trabalhava fora, mas ela não deixava de cuidar da sua casa. Existem hoje tantas receitas saudáveis, gostosas, que se a gente tivesse tempo, daria até para a gente fazer algumas delas aqui, né? Eu tenho procurado desenvolver bastante isso aqui dentro de casa. Dicas para você, por exemplo, que tem problema de colesterol, triglicerídeos alto, por exemplo. Que tal você fazer uma camponata de berinjela? É uma delícia, é super saudável, ela é em conserva, ela é bem fácil. Você pode fazer tanto no vapor, no seu fogãozinho normal aí, como também no micro-ondas, né? Você pode picar toda a berinjela, você pode encontrar na internet, mas você pica a berinjela, coloca, rega ela bem miudinha, bem picadinha, né? Se você fizer, por exemplo, no micro-ondas, você vai regá-la
com azeite de oliva, um pouco de vinagre branco, só um pouquinho, tá? E você vai colocar todos os temperos de sua preferência. Você pode picar cebolinha, pimentão vermelho para dar um colorido bonito. Você pode colocar azeitonas picadas, você coloca passas também dentro, fica uma delícia, fica um saborzinho assim de agridoce, coentro ou salsinha, cebolinha, pode colocar um pouco de chamichurri. Olha, mas é uma delícia. Temperinho do seu gosto, para você comer com uma torradinha, para você comer como salada. Ela, além de lhe ajudar a baixar o colesterol, triglicerídeos, ela vai te trazer bastante nutritivo assim para sua família, nutrientes necessários para sua família, né? Outra dica para você, torta de abobrinha com atum. Atum é cheio de proteína, abobrinha é cheia de água. Você talvez diga, ai, Cíntia, como que dá para fazer isso? Sim, à base de aveia. Pica a abobrinha bem pequenininha. Coloca, você pode pesquisar na internet, tá? São receitas práticas que eu posso deixar para você, porque eu faço pelo menos uma vez por semana todas essas aqui. Eu me organizo, eu cozinho, tenho a oportunidade de cozinhar todos os dias, então eu deixo as coisas bem fresquinhas e organizadas. E você pode fazer a base bem picadinha, bem pequenininha a abobrinha, coloca também todos os temperinhos que você quer, coloca ovos, coloca aveia, tá? Coloca umas 3 a 4 colheres de tapioca, ou quem não tem tapioca, polvilho, para poder ela dar a liga. E aí você abre 1 ou 2 latinhas de atum, pode jogar com o próprio óleozinho do atum, que ela vai dar um saborzinho especial, um gosto. Pica tudo, pica tomate, o que você quiser. Unta a forma, deixa tudo misturadinho, tá? Numa travessa que dê para ir ao forno, obviamente. Coloca queijos, mussarela por cima e coloca no forno. Outra torta muito, muito boa para você comer em família. São saudáveis, são gostosas, que dá para você ter na sua casa. E uma coisa doce, Cíntia. Poderíamos citar várias, né? Mas eu deixo para você também uma outra receita, uma dica fácil. Torta de banana com aveia. É uma delícia. Você também coloca ali a banana, você bate no liquidificador. Aqui no Rio Grande do Sul chama banana, deixa-me me lembrar o nome, caturra. Em várias regiões, você que está de outros estados nos ouvindo, talvez para você, na minha Bahia, chamava banana d'água, né? É aquela banana mais madurinha, mais mole. Você coloca ali umas 4 bananas daquela e você vai bater no liquidificador com ovos, com canela, um pouco de óleo, tem a quantidade certinha. Você pode pesquisar todas elas na internet, só estou deixando dicas de alimentação saudável, de mantimento que dá para você deixar com antecedência preparado e também usufruir da companhia da sua família e sabendo, né, que você vai estar proporcionando alimentações saudáveis. Depois que você bate a banana, né, a canela para dar um gostinho, você vai colocar a aveia, ela é toda a base de aveia. E aí você coloca, mistura na forma já untada, né? A aveia não vai ser batida no liquidificador, tá, pessoal? Por conta da fibra, né? Você coloca a aveia ali junto com toda essa massinha e você coloca ali dentro chia, você pode colocar ali dentro granola, fica uma delícia. Se você tiver aí, né, a região das meninas aí, Nordeste e Norte, que tem bastante castanha do caju, fica uma delícia. Os pedacinhos dela, ou castanha do Pará também pode ser, tá? E você vai colocar nessa mistura ali um pouquinho só de pó royal e você polvilha em cima com, antes de polvilhar, você coloca rodelinhas de banana, essa mesma banana, e vai deixando ela toda cobertinha em cima. Por cima você polvilha um pouquinho de açúcar com canela. Gente, para tomar com um cafezinho, ó, fica daqui, fica da hora. Se você não tem hábito de cozinhar, comece a cozinhar, não compre tudo pronto, industrializado, enlatado, né? Comece a se organizar no seu tempo, que é o próximo passo da disciplina de uma mulher que deseja ser virtuosa, ela precisa ter disciplina. E aí você diz, mas Cíntia, mas eu trabalho fora. Certo, a mulher de Provérbios 31 também trabalhava fora, mas ela deixava e mantinha um bom andamento da sua casa. É inadmissível seu marido chegar e as refeições, exceto se tiver algum problema, né? Ainda não está pronto. Seus filhos chegarem da escola e você que ficou em casa não conseguiu ainda dar conta. Não, prepara inclusive o lanchinho para eles, né? Para eles levarem,
para a frutinha bem gostosinha, quem sabe colocar como calendário aí do dia, calendário da semana da família, uma fruta pelo menos por dia, tomar água, comprar garrafinhas de água coloridas. Se são 5 componentes, compra uma garrafa de cada cor para não correr o risco de um tomar do outro, não é? Inclusive começando por você. Junto a isso, a disciplina de uma boa atividade física, para você manter forte os seus músculos ativos, conseguindo força sim para poder dar conta do restante da casa. Então vejam, minhas queridas, disciplina é algo sério. O nosso mestre era muito disciplinado. Era muito disciplinado, ele acordava madrugada para orar. E o nosso mestre muitas vezes não tinha nem a hora de comer certinho, não é? Porque eram tantas necessidades, chegou um determinado momento que um dos discípulos disse, mestre, mas não vai comer? Ele diz, olha, eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Ele estava cuidando das pessoas, ele estava cuidando da alma das pessoas, né? Como anda a sua disciplina? Como você tem vivenciado? Se você quer ser uma mulher virtuosa, nós precisamos aprender, à luz das Escrituras, como mulher de Provérbios 31, a ter disciplina. Disciplina em tudo na vida é o segredo do sucesso. Então já vimos que a mulher de Provérbios 31, ela era um exemplo para a família dela. Ela tinha disciplina. Você tem procurado ser um exemplo para a sua família? Tudo começa dentro da nossa casa, querida mulher. Tudo começa dentro da nossa casa. E nós não podemos esquecer do papel que o Senhor nos deu, da função que nós temos a desempenhar. E devemos sim procurar ser bela aos olhos de Deus, buscar essa beleza de Cristo para nós, né? Para que todos os dias nós possamos avançar, crescer em santidade de vida e conseguir rogar ao Senhor para que nos dê disciplina, para que nos dê planejamento. Então veja, já falamos de 2 disciplinas aqui relacionadas à mulher de Provérbios 31, desse verso 15 aí. Primeiro, era uma mulher que se levantava cedo, que organizava as coisas, né? E eu espero que você também comece a pensar nessas questões de se organizar. Segunda disciplina, dava mantimento à sua casa ou à sua família. Você precisa parar para pensar nessas questões. Desde a compra de alimentos, né? A ida ao supermercado, organize o seu tempo. Nós vamos chegar aqui na terceira disciplina dessa mulher também, né? Ao cozinhar, ao pensar se isso é saudável ou não. Por exemplo, se você ficar comendo só pão, um cacetinho ou um pão de sal, como falam em outras regiões, né? E aqui é o cacetinho, então, enfim, dá no mesmo. Tem em torno de 150 calorias, mas não tem nutrientes para o nosso corpo. A gente sabe, é carboidrato puro, é massa pura. E essa massa depois vira açúcar no nosso organismo. De repente você precisa pensar, mas uma fruta, uma manga, por exemplo, que tem bastante açúcar por ela em si, né? Uma manga vai ter mais ou menos, dependendo do tamanho, essa mesma quantidade, mas ela vai estar cheia de nutrientes. Obviamente, se você for diabético, você vai ter que escolher uma outra frutinha, né? Mas são exemplos práticos, você pode colocar a fruta de sua preferência e tentar inserindo. Um dia um, outro dia outra, e observando também os seus filhos, o seu esposo, né? Até que você consiga ter uma alimentação equilibrada e saudável. Aí talvez você pergunte, mas Cíntia, eu trabalho fora. Não tem problema, a grande maioria de nós trabalha fora. Você pode fazer todas as comidinhas, tirar um dia, um horário. Você não trabalha fora 24 horas todos os dias da semana, certo? Nós temos uma carga horária. Mas o que é que você pode fazer? Você pode cozinhar, você pode congelar, dicas de congelamento, inclusive os legumes, você pode descascar, higienizar todos eles, descascar todos eles, já deixar cortadinhos, colocar num saco, né? O grande segredo do congelamento está em tirar o vácuo, não precisa comprar necessariamente por questões de custo, é mais caro aqueles plásticos que tem a vácuo. As sacolinhas higienizadas, você pode, aqueles sacos transparentes que normalmente vende, né, em rolo nos supermercados, dá para você congelar todos os legumes, dá para você cozinhar o feijão, não precisa cozinhar feijão todos os dias, cozinha uma vez só e coloca nas porções. Olha que maravilha, todos os dias você vai poder tirar e ter comida fresquinha. Dica do dia, não tempera o feijão, deixa o feijão cozidinho e mais, deixa já de molho da noite anterior para o outro dia, porque aí você vai economizar tempo
e gás. Sabia disso? Assim você não precisa passar tanto tempo. Então uma meia horinha ali já vai ser suficiente se você deixar a noite inteira ali de molho depois que você catar os grãozinhos, né? E escolher. Então veja como nós podemos facilitar a nossa vida. Dá sim para sermos mulheres belas aos olhos de Deus, termos disciplina. Por quê? Porque você vai poder glorificar a Deus, aproveitar o seu tempo e você ainda vai ter tempo para descansar. Cíntia, eu não acredito. E o que é que eu preciso fazer? Terceira disciplina da mulher de Provérbios 31, que serve para mim e para você. Planejar o seu dia. Você planeja o seu dia? Tem muitas mulheres que estão esperando a morte chegar, não é? A palavra do Senhor, a Bíblia nos diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Já se renovou na nossa vida no dia de hoje. Por que é que você não consegue vivenciar esse dia de uma forma que glorifique a Deus? Pare e pense, viva intensamente o dia de hoje. Tem muita mulher que vive hoje, já amanhece o dia, mas não consegue viver da melhor forma esse dia. Fica pensando ainda no ontem, fica pensando no passado, fica carregando um passado pesado. Querida, coloque diante do Senhor. Coloque tudo o que você fez, o que não deu certo, os pecados, a culpa, deixa aos pés da cruz de Cristo e segue adiante. Planeje o seu dia. Veja que nesse verso 31, 31, verso 15, nos diz assim, ó, e aquela mulher virtuosa dava tarefa às suas servas. Exatamente, ou seja, ela planejava todo dia. A bela mulher de Deus tem o trabalho, sim, de planejar o dia, de organizar as suas tarefas e deixa uma agendinha dentro dessa organização, inclusive para o imprevisto. A mulher que consegue se organizar, a mulher que tem disciplina, ela planeja todo dia e deixa um tempinho para o imprevisível. Porque muitas vezes vão acontecer coisas, por mais que eu e você planeje, e você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Acontecem coisas que fogem do nosso controle, então deixa um tempinho para o imprevisível. Ela precisava estar pronta para os trabalhos do dia, essa mulher aqui do Provérbios 31. E era de bem cedo que começava. Talvez você esteja acordando 10, 11 da manhã? Não. A primeira disciplina que nós aprendemos com aquela mulher é que ela acordava bem cedo. Ela acordava bem cedo. A segunda é que ela dava mantimento à sua família. Ela cuidava muito bem da sua família. Eu deixei até algumas dicas práticas, você encontra aí na internet várias outras, né? Mas você pode deixar de forma tranquila e fazer essas receitinhas que são práticas e gostosas. E a terceira disciplina dessa mulher é planejar o dia. E eu ainda falo mais para você. Planeja o dia, planeja a semana, planeja o mês, planeja o ano. Tudo vai ficar mais fácil quando você conseguir fazer assim. Veja qual é o dia que você vai dar aquela faxina, arrumar os cômodos da sua casa, o dia em que você vai tirar para fazer os congelamentos ou cozinhar, o dia em que você vai... Enfim, eu não sei, nossa rotina diária, a minha é diferente da sua, a sua é diferente da minha, mas se nós aplicarmos esses princípios, certamente nós teremos aqui o exemplo para o sucesso. Qual é, Cíntia? Levante cedo. Se você levantar cedo, a bela mulher de Deus vai ter tempo sim. Para quê? Ter tempo para si mesmo, né? Ter tempo para ela. Porque tem mulher que faz muita coisa, mas está morta de cansada, esbaforida, brigando com todo mundo. Não adiantou nada fazer tudo isso. Era melhor fazer menos. Porque as nossas atitudes devem ser para a glória de Deus. Ter o seu tempo com Deus e ter o tempo para planejar. Todas nós temos as mesmas 24 horas. Já até falei para vocês em alguns estudos. 1.440 minutos por dia para serem vividos com contentamento, com gratidão. Olha aqui, ó, gratidão, contentamento. Aliás, obrigada aí a SAF de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, congregação nossa lá da fronteira, que me presenteou quando eu estive lá, levando um estudo para a mulherada, né? Você é uma mulher assim, que tem gratidão, que tem contentamento, que consegue planejar, porque o contrário de disciplina e de planejamento é desorganização. E aí você fica desorganizada, você fica afobada, você fica esbaforida, você fica brigando com todo mundo, porque você não conseguiu planejar. Que tal você pegar essas dicas e começar a adiantar as tarefas do seu dia? Sim, eu falei aqui, tempo sozinha, né? Se você levantar cedo, você vai ter uma tranquilidade. Você vai ouvir até o silêncio, o cantar dos pássaros. Eu, por exemplo, amo acordar e vir para esse lugar aqui, né? O Jardim da Bênção.
é a hora em que dá para ouvir o canto dos pássaros, a natureza proclamando a glória de Deus, né? Sem televisão ligada, sem celular na mão, sem filhos por perto, ou seja, você se antecipa, né? O marido ainda não acordou, ou talvez já foi para o trabalho, mas foi para o trabalho, já deixa o cafezinho pronto para servir, para tomar com ele, né? No silêncio da madrugada, inclusive, você já pode começar a ter esse tempo sozinha, precioso para você pensar na sua vida, para você colocar, que é a segunda coisa que eu quero falar, o seu tempo com Deus, né? Você ter esse tempo de busca com o Senhor, de passar minutos em oração, de suplicar a bênção do Senhor sobre a sua vida, de confessar os seus pecados, de suplicar a Ele que tenha misericórdia de nós, que abençoe o nosso dia. A Bíblia diz que quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Minha amada mulher, o grande problema é que nós vemos a mulherada buscando a Deus quando sobra tempo. E aí, se for quando sobra tempo, não vai dar certo. Mas quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas, Ele já sabe. Ele é o Criador do universo, é Ele quem domina todas as coisas. Então Ele providencia, coloca pessoas, até gente que a gente não encontrava antes, quando nós buscamos Ele em primeiro lugar, Ele indo adiante de nós, certamente nós teremos bom êxito. É assim que você tem vivido? E aí você diz, mas e o tempo para planejar? Exatamente. Durante esses momentos que você está ali em solitude, quietinha, ó, ouvindo o canto dos pássaros, procurando se planejar, você também tem tempo para pensar, você tem tempo, consequentemente, para planejar melhor o dia, ao invés de ir atropelando tudo. Calma, toma um chazinho, organiza o dia, discipline-se para que você consiga organizar todas as áreas da sua vida. Área financeira, aliás, nós vamos tratar um pouquinho mais, porque essa mulher é uma mulher empreendedora. Logo adiante nós vamos falar um pouquinho mais sobre o empreendedorismo dela, né? Você vai poder ter alguns minutos de tranquilidade antes de começar já fazendo os afazeres do dia, ou acordando agoniada, agitada, acordando já assim, brigando com todo mundo porque já está atrasada, não é? Isso significa que você, quando está conseguindo se disciplinar, vai acordar assim com antecedência, vai planejar e o que é essencial, você vai deixar assim a sua casa em ordem. Então, querida mulher, é um tempo oportuno para nós crescermos nesta hora, aprendendo à luz das Escrituras com essa maravilhosa mulher de Provérbios 31 sobre a sua disciplina. Nós não temos como olhar para essa mulher e não enxergar a disciplina dela, não é verdade? Então a gente vai aqui ter como aprender a adiantar todas as tarefas do dia. Não há dúvida que se nós levantarmos cedo, nós teremos condição de fazer tudo isso e ainda vai sobrar tempo, viu? Para descansar e para fazer tudo mais que você precisa. Aí você pode perguntar, mas Cíntia, como é que eu posso cultivar essa disciplina? Calcule o tempo, se organize nisso aí, anote o tempo que você leva para planejar o seu dia, deixe tudo preparado com antecedência, faça as tarefas matinais rotineiras, calcule de trás para frente, inclusive de frente para trás, né? Você saberá direitinho a hora certa de você se levantar, se você calcular um dia. E lembre-se, deixa um tempinho também para o imprevisível, porque nenhum dia é igual ao outro. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, mas nenhum dia, pode observar quantos anos você tiver, nenhum dia vai ser igual ao outro. Pare de ficar procrastinando, deixando tudo para a última hora. Organize-se, discipline-se, você vai ver que você pode ir além, você vai fazer muito mais. As coisas que o Senhor tem colocado diante de suas mãos, você vai conseguir fazer quando verdadeiramente tiver essa disciplina. Uma outra dica que a gente já deu foi: deite-se cedo. Se você não dormiu o suficiente para descansar, e o mínimo é de 8 horas, não é? Pelo menos é o que a Organização Mundial da Saúde nos orienta, você não conseguirá ter uma programação por muito tempo. Você precisa, portanto, dormir com tempo hábil para acordar disposta e fazer todas as coisas. Então a dica é, não fica olhando o celular quando vai para a cama na hora de dormir. Bastante complicada a nossa geração, não é? Porque o nosso cérebro fica ativo, ou ouvindo algumas coisas no YouTube, enfim. Vamos procurar nos organizar para que a gente consiga verdadeiramente dar conta do recado.
Eu tenho certeza que a sua rotina não é muito fácil, mas eu tenho certeza também que o nosso Deus nos dá graça para que a gente consiga fazer isso. Procure buscar a Deus sempre em primeiro lugar, faça a sua oração, busque verdadeiramente a Ele em oração, em leitura da palavra de Deus. Não negocie esses princípios, não é? Porque a gente não sabe quanto tempo de vida nós temos. Quanto mais nós nos deparamos com a palavra de Deus, mais temos a oportunidade de colocar em prática e de crescer. Então, esse é um convite à beleza, minha amada mulher. Minha querida amiga, eu espero que você esteja entendendo verdadeiramente a importância do seu papel como mulher que precisa ter disciplina. Hoje nós vimos aqui, baseado na mulher de Provérbios 31, que eu e você precisamos ser disciplinados. Eu tenho certeza que dentre as mulheres que aqui estão me ouvindo nessa hora, já muitas têm praticado essa questão da disciplina, mas disciplina nunca é demais. Disciplina no falar, disciplina no acordar, disciplina na comunhão com Deus, disciplina no mantimento à casa, disciplina no planejamento, em todos os aspectos da vida. As coisas ficam mais tranquilas quando a gente se organiza, né? Porque disciplina tem a ver com organização. Quando a gente coloca na ponta do lápis ou no seu celular, não sei, não deixe de fazer o seu planejamento. Eu instigo a você, eu oriento a você, eu sugiro a você fazer o seu planejamento diário, fazer o seu planejamento semanal, fazer o seu planejamento mensal e, por que não, anual. Dependendo da sua agenda, você precisa fazer o seu planejamento com mais de um ano de antecedência. Isso é o que eu e meu marido fazemos aqui. Nossa agenda é montada com mais de um ano antes para poder a gente dar conta do recado, né? E talvez você tenha um emprego, uma profissão até, né? Liberal, que muitas vezes, liberal no sentido de facilidade, né? Muitas em home office, de repente, e muita disciplina para quem está trabalhando assim, hein? Senão vai se confundir, mesmo sendo dentro de casa, existe o horário próprio para isso. Organize-se, planeje-se, você vai ser uma mestra para o bom andamento do seu dia a dia quando você incluir a disciplina. Com certeza você vai manter a eficiência, não apenas na sua vida, mas para a sua família e na casa inteira. Você é um exemplo e deve ser um exemplo para a sua casa. Você tem se tornado um exemplo para a sua casa? Os seus filhos, o que será que olham para você? Quando nós buscamos ter essa disciplina, nós estamos ensinando na prática como viver melhor para a glória de Deus, para os nossos filhos, para o nosso marido e para todos aqueles que nos rodeiam. Não desperdice um minuto sequer do seu tempo. Ele deve ser gasto para a glória de Deus. Quando você encontra tempo para planejar, organizar e administrar o seu lar com eficiência e toda a sua vida, isso com certeza proporciona à sua família uma dádiva que ninguém mais pode oferecer. É um grande presente que você pode oferecer à sua família. Você presenteia o seu marido com uma paz de espírito, não é verdade? Porque você não fica briguenta, reclamona, murmurenta. Você tem tempo de sobra. Nenhuma de nós tem tempo a mais do que a outra. Por que tantas mulheres conseguem e você não? Ou por que muitas de vocês conseguem e eu não? Claro que nós precisamos nos planejar. A disciplina é um ponto-chave nessa questão aqui. Poderemos ver sim o bem-estar da nossa casa. Toda a família vai confiar que nós podemos dar conta de administrar com tranquilidade todos os aspectos do nosso lar. Você oferece com certeza, quando assim faz com disciplina aos seus filhos, um exemplo de como eles devem administrar no presente e no futuro o seu próprio lar. A bela mulher, aos olhos de Deus, descrita em Provérbios 31, é certamente um exemplo para mim e um exemplo para você de disciplina, porque ela se levanta cedo, porque ela dá mantimento à sua casa, porque ela planeja tudo o que ela vai fazer e o tempo passado em oração é com certeza planejado nas horas silenciosas, no raiar de um novo dia, que é muito importante para o andamento, para o equilíbrio emocional seu e do seu lar e da sua família e estabelece um exemplo de ordem para a sua vida. A sua vida passa a ter ordem e não fica aquela bagunça, aquela desordem, aquela afobação, não é? Tem muita mulher afobada por isso, talvez você nem saiba disso. Eu convido a você a se analisar, não é?
Portanto, querida, levante-se e, mãos à obra. Coloque disciplina, busque disciplina no Senhor, nas várias áreas da sua vida. Nós, como mulheres cristãs, deveríamos ser as mulheres mais disciplinadas. Para de procrastinar, para de reclamar. Tenha contentamento, inclua disciplina na sua vida e eu tenho certeza que com a ajuda de Deus você se tornará cada vez mais bela aos olhos de Deus. Encerramos por aqui então esse estudo nessa hora, agradecendo a todas vocês pela audiência. Ofereço as flores do meu jardim para todas, cada uma de vocês que está aí conosco nessa hora nos acompanhando. E nós aguardamos por você, se Deus assim nos permitir, na próxima semana, para aprendermos um pouquinho mais sobre como ser bela aos olhos de Deus. Até lá, se Deus assim nos permitir. A palavra de Deus nos traz um belo retrato de uma bela mulher usada por Deus em seus atos. Executa o trabalho com disposição, cuida de sua família em palavra e ação, e faz tudo o que o Senhor ensinou, com paciência e sabedoria. Assim como ela, quero ter a sabedoria que Deus dá, ser bênção no lar e em todo lugar. Eu quero ser bela aos olhos de Deus, me ensina a caminhar. Caminhando com Cristo, eu sei que eu posso conseguir transformar os meus atos para glorificá-lo em tudo, exercer as tarefas com satisfação, fazer tudo com amor e com dedicação. Sei que a tua